Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Carol, você já me conhece, a gente tem se encontrado toda semana. E a aula hoje que eu vou conversar com vocês é sobre métodos de quantificação. Eu queria só, primeiro, né, antes da gente começar a nossa aula, falar duas coisas principais, assim, dois pontos chaves da aula de hoje. Primeiro, ela é uma aula bem diferente do que vocês vêm tendo, porque ela é uma aula essencialmente prática. Então, se tudo der certo, né, se o corona deixar, lá em janeiro a gente vai se encontrar e vai ser essa aula que a gente vai fazer juntos. Segundo, essa aula ela não tem um capítulo no livro, então a gente vai tentar disponibilizar para vocês um artigo científico de referência, mas basicamente é uma aula que vocês conseguem encontrar no Google, que vocês conseguem encontrar em artigos científicos, no PubMed. Então, assim, ela não é uma aula fechada em que vocês vão ter um capítulo específico para estar lendo. E aí, então, hoje a gente vai falar principalmente de um método, que é o método de Bradford. Para isso, eu vou só citar alguns métodos que a gente tem de dosagem de proteínas. A gente vai falar da espectrofotometria, que é bem importante a gente entender, para entender como o método de Bradford funciona. E a gente vai falar da curva padrão, que é o ponto-chave da nossa aula, que eu peço que vocês tenham muita atenção em relação a isso, porque é através da curva padrão que a gente consegue dosar proteínas em uma amostra desconhecida. E a curva padrão não é importante só para o método de Bradford, então é um princípio básico para entender a dosagem de proteínas de vários outros métodos. Bom, então quando a gente fala de dosagem de proteínas, a gente pode pensar que ela não é uma coisa exclusiva de laboratórios dentro das universidades, de laboratórios bioquímicos. Então, se você já tirou sangue ou se você já precisou coletar uma amostra de urina, por exemplo, os laboratórios de análises clínicas geralmente eles usam métodos de dosagem de proteínas para dosar aquele composto que o médico, no caso, pediu e que tem interesse. E aí, né, como a gente sabe, a dosagem de proteínas ela é importante também quando a gente está fazendo vários experimentos dentro dos laboratórios, em projetos. Então, se você está analisando um extrato de planta, por exemplo, para fazer, basicamente, para você fazer qualquer outro método, você precisa saber o quanto de proteína você tem ali dentro da sua amostra. Então, os métodos de dosagem de proteínas, eles são inúmeros e eles basicamente vão depender do tipo de amostra que você tem, da disponibilidade de equipamentos e reagentes. Então, um exemplo, o método de Quedal, ele é um método bem antigo e que ele basicamente quantifica a concentração de nitrogênio de uma amostra após a sua decomposição com ácido. E só que assim, todo método ele vai ter a sua limitação. Então, a limitação do método de Quedal é que você não tem como ter certeza que aquela concentração de nitrogênio que você está quantificando na sua amostra, ele vem exclusivamente das proteínas. Então, você pode ter uma contaminação com o nitrogênio e isso pode te dar um resultado errado. Mas hoje a gente vai conversar principalmente sobre a espectrofotometria. Bom, então, como está escrito aqui pra gente, a espectrofotometria ela é um método utilizado para medir o quanto uma substância química vai absorver luz, medindo a intensidade quando um feixe de luz passa através da solução da amostra. Toda vez que a gente tiver uma solução colorida, é porque o soluto que está presente nessa solução, nessa amostra, ele vai se comportar como um cromóforo. Então, um cromóforo, basicamente, ele interage com a luz. Então, dessa forma, quando incidir uma luz monocromática sobre uma solução que contém um cromóforo, parte dessa radiação luminosa ela vai ser absorvida. Então, dessa forma, quanto maior a concentração de soluto nessa solução, maior vai ser a absorção. Dessa forma, o princípio básico da espectrofotometria é que cada composto ele absorve ou transmite luz em um determinado comprimento de onda. Então, essa medida do comprimento de onda absorvido, ele pode ser usado para saber quanto a gente tem daquela solução, daquela substância química conhecida em uma amostra. Existem dois conceitos fundamentais dentro da espectrofotometria, que é a transmitância e a absorbância. E como o próprio nome diz, a transmitância é a capacidade de transmitir luz e a absorbância é a capacidade de absorver luz. Então, quanto maior a absorbância, ou seja, quanto mais um composto ele absorve luz, menor vai ser a sua transmitância.
E é através desses conceitos que a gente consegue entender como um espectrofotômetro funciona. Porque o espectrofotômetro, ele vai ser o equipamento que vai medir a intensidade de absorção de uma substância, ou seja, ele vai medir a absorbância de uma substância. Como que isso vai acontecer? O espectrofotômetro, ele produz uma luz monocromática e ele vai ter um detector que vai ser capaz de identificar o quanto de luz foi absorvida na substância que você tem interesse. Em geral, um espectrofotômetro, ele vai possuir uma fonte estável de energia radiante, que geralmente é uma lâmpada incandescente, um colimador, que ele vai ser responsável por suavizar e direcionar a luz, um seletor de faixa espectral, que são os monocromatizadores, como os prismas, que vão selecionar o comprimento de onda da luz que vai passar através da solução. E o prisma, ele deve absorver o mínimo de luz, ele tem que ser altamente preciso na seleção do comprimento de onda e ele precisa formar um espectro puro e não deve possuir comprimentos de onda sobrepostos. Além disso, a gente vai precisar de um recipiente para colocar a amostra que vai ser analisada. Nesse caso, deve ser um recipiente apropriado, como as cubetas e os tubos de ensaio. E, finalmente, a gente vai ter um detector de radiação, que vai permitir uma medida relativa da intensidade da luz, e o leitor, que vai ser responsável por interpretar essa detecção. Inúmeros métodos espectrofotométricos vêm surgindo ao longo dos anos para a quantificação de proteínas. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos, mas a gente vai falar somente do método de Bradford, que é o método que a gente vai utilizar na nossa aula prática. O método de Bradford, ele é uma técnica para determinação de proteínas totais que utiliza o corante Comacy Brilliant Blue ou BG250. Basicamente, esse corante ele existe em dois estados. Um estado instável e um estado estável. Esse estado instável, ele é dito catiônico, enquanto que o seu estado estável, ele é dito aniônico. E um fato interessante é que eles têm cores diferentes. O estado catiônico, ele é voltado para o vermelho e o estado aniônico, ele é voltado para o azul. E essa característica ela é fundamental, porque o estado catiônico, ele absorve luz no comprimento de onda de 465 nanômetros, enquanto que o aniônico, ele absorve luz no comprimento de onda de 595 nanômetros. Assim, quando eu tenho uma solução com proteínas, uma concentração de proteínas, e eu adiciono o meu corante, o BG250, no seu estado instável, ou seja, o seu estado catiônico, esse corante, em contato com as proteínas em solução, ele vai ficar azul, ou seja, ele vai passar para o seu estado aniônico, ou seja, o seu estado estável, e com isso a minha solução ficando azul, eu consigo saber a concentração de proteínas que eu tenho na minha amostra. Esse, então, é o princípio da técnica de Bradford, que a coloração azul ela vai ser diretamente proporcional à concentração de proteínas que eu tenho na amostra. Então, uma amostra com poucas proteínas, na presença do meu corante, ele vai ter um azul mais claro, quando comparado com uma amostra com uma concentração maior de proteínas, em que o azul dessa solução ele vai ser muito mais escuro. Para a gente resumir uma última vez, quanto maior a absorção no comprimento de onda de 595 nanômetros, mais azul vai ser a minha solução, o que vai significar que eu vou ter mais proteínas nessa solução, então maior é a minha concentração. Então, esse é o princípio fundamental da técnica de Bradford. Na aula da semana passada, na cromatografia, vocês isolaram a amostra do lisado do intestino do cupim e isolaram uma proteína de interesse de vocês. Então, nessa aula, a gente vai quantificar o quanto de proteína purificada através da cromatografia a gente conseguiu. Então, para isso, a gente vai usar o método de Bradford. Só que tem uma questão. Se a gente simplesmente adicionar o corante do método de Bradford na nossa amostra e ler a absorbância desse corante no espectrofotômetro, a gente não vai conseguir saber qual é a relação daquela absorbância que a gente está vendo com a concentração. Então, é para isso que existe a curva padrão.
A curva padrão, ela corresponde à relação gráfica entre os valores de absorbância e os de concentração. Então, ela vai relacionar a absorbância de uma amostra, ou seja, o quanto ela está absorvendo em determinado comprimento de onda, em relação à quantidade de analito que a gente tem naquela amostra, ou seja, no nosso caso, a concentração de proteínas. Para isso, a gente vai usar uma solução de concentração conhecida. Então, a nossa curva padrão, a gente vai construir ela com uma solução contendo a concentração conhecida de uma proteína. E aí, a gente vai conseguir criar essa relação gráfica entre os valores de absorbância e concentração, que vai ser uma relação linear, e com isso a gente vai conseguir inferir qual é a concentração da nossa amostra desconhecida. Para isso, a gente vai usar o Excel, que ele é uma ferramenta muito boa e que facilita para a gente construir a curva e realizar os cálculos. Para começar a construir a nossa curva padrão, a gente vai precisar de uma solução de concentração conhecida. Vamos começar a fazer uma tabela, onde a gente vai montar essa tabela. A nossa concentração ela vai ser dada em microgramas por microlitro e os valores de absorbância. Então, vamos supor que a gente tem uma solução de 1 micrograma por microlitro de BCA, que é a proteína bovina, a albumina, proteína albumina bovina, e aí a gente vai fazer diluições seriadas até 0,125. Utilizando o método de Bradford, a gente vai medir num espectrofotômetro os valores dessas soluções padrão, né, que são chamadas soluções padrão, medir num espectrofotômetro, que vai dar valores de absorbância para cada uma dessas concentrações. Então, a partir desse conjunto de relação entre concentração e absorbância, nós vamos fazer um gráfico que vai ser a nossa curva padrão. E é importante lembrar que a concentração, ela é um parâmetro que é dado, então ela vai funcionar como se fosse o x da nossa relação. Enquanto que a absorbância, ela vai ser obtida através da leitura do espectrofotômetro e vai ser o nosso y. Então, para fazer o gráfico, a gente deve selecionar os valores de concentração e os valores de absorbância, lembrando sempre que o x ele tem que estar no lado esquerdo para que o Excel reconheça como x, e vai inserir um gráfico de dispersão. Depois disso, a gente vai clicar em cima dos pontos com o botão direito e colocar para adicionar uma linha de tendência. Adicionando essa linha de tendência, o Excel ele já vai reconhecer, na verdade, quando a gente faz esse gráfico de dispersão, o Excel vai reconhecer que os nossos dados eles são lineares. Então, depois de adicionar a linha de tendência, você vai adicionar para que exiba a equação da reta e exiba o valor de R quadrado. O R quadrado, ele é um valor que vai até 1, ou seja, quanto mais próximo de 1, quer dizer que mais os meus pontos se assemelham a uma reta. Então, se eu mudar um dos valores, né, de absorbância, se um dos valores de absorbância tivesse dado muito diferente, os meus pontos, eles sairiam fora, muito fora da reta, e aí o valor de R quadrado diminuiria drasticamente. Então, o que interessa pra gente é a equação da reta, porque a equação da reta, ela relaciona os nossos valores de concentração com os valores de absorbância. Porque para um dado x, eu vou ter um determinado valor de y. A partir do momento, então, que eu obtive uma equação da reta para uma solução de um dado cromóforo, tendo uma solução de concentração desconhecida, eu consigo obter essa sua concentração a partir da medida de absorbância. Ou seja, eu posso medir num espectrofotômetro o valor da absorbância dessa solução de concentração desconhecida e utilizar a equação da reta para descobrir a sua concentração. Então, vamos supor que a amostra que a gente fez na semana passada de cromatografia, a gente fez utilizou o método de Bradford com ela, a gente mediu o valor de absorbância, supondo que a gente conseguiu um valor de 0,095, através da equação da reta, a gente vai conseguir descobrir, então, a concentração dessa nossa amostra desconhecida. Então, a gente vai substituir o valor de y, que seria o valor referente à absorbância, na equação da reta,
E aí a gente vai ter um valor de concentração que vai ser de aproximadamente 0,41 microgramas por microlitro. Tudo que a gente conversou até agora, a gente estava falando sobre dosar proteínas, mas, por exemplo, o método de Bradford, ele não consegue dosar uma proteína específica dentro de uma amostra complexa. Mas é legal a gente saber que existem outras técnicas que elas são muito robustas e altamente sensíveis quanto à quantificação de proteínas dentro de amostras com outros tipos. Então, por exemplo, o uso do SRM ou monitoramento de reação selecionada é um método que utiliza a espectrometria de massas, que é altamente sensível e seletivo na quantificação de proteínas. Então, você consegue quantificar uma proteína específica, mesmo que você tenha nessa sua amostra várias outras proteínas. Só para a gente, então, relembrar, não existe apenas um método de dosagem de proteínas, a gente tem uma variedade de métodos que podem ser utilizados. A gente falou em especial da espectrofotometria, que ela é o método utilizado para medir o quanto uma substância química vai absorver luz, medindo a intensidade quando o feixe de luz passa através da solução da amostra. A gente falou bastante sobre o método de Bradford, como que a gente utiliza esse método, e ele é uma técnica para determinação de proteínas totais, que vai utilizar o corante BG250, e a gente entendeu e viu como que faz uma curva padrão e que ela corresponde à relação gráfica entre os valores de absorbância e de concentração, e vai ser através da curva padrão que a gente vai conseguir descobrir a concentração de uma amostra desconhecida. Aqui estão algumas referências, a gente vai deixar um link para saber mais, né, alguns artigos científicos, até mesmo alguns sites da internet que vocês podem olhar. E aí, qualquer dúvida, a gente vai estar à disposição. É isso. Beijo, gente.